Fala, chega junto cá dentro, fecha comigo e bate de frente. Vou lançar a braba, hein? Clube japonês faz proposta pelo volante paraguaio Pires da Mota e jogador pode ser negociado durante a Copa América. Vou explicar toda esta situação. Pré-lista da seleção olímpica tem 4 jogadores do Flamengo. Aí virou bagunça, né? Você vai saber quais são. Finanças do clube durante a pandemia são aprovadas com louvor por especialista. E Munigol, artilheiro do Mengão, está garantido e será referência de ataque na partida com o Coxa nesta quarta-feira, na briga pela vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Ficou curioso, né? Então te prepara, porque a partir de agora, ó, é tudo nosso! Mengão vem pisa do ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol! Já chega largando o like. Se você gosta dos vídeos deste canal, então compartilhe com a galera. E se quiser me seguir nas redes, ó, o link tá aqui. Mas vamos lá com a informação. Assista este vídeo até o final. E o Flamengo finalizou nesta terça-feira a sua preparação para a partida de volta da Copa do Brasil, fase terceira, né? Valendo vaga para as oitavas de final. Lembrando que o Flamengo venceu o Coritiba na semana passada. Eu estava lá na quinta-feira, na capital paranaense, e vi a história passar diante dos meus olhos. 1-0, gol de Rodrigo Muniz, e com isso o Flamengo depende apenas de um empate para garantir a classificação à próxima fase. Se o Flamengo não sofrer gols, né, já garante a sua participação, mas eu acredito em mais uma vitória do Mengão. E para tanto, Munigol está confirmado. O jogador treinou normalmente, com desenvoltura, e mais uma vez será a referência de ataque do Flamengo. Ele que tem 8 gols na temporada, né, e vive grande momento. Será que vai acontecer novamente lei do ex? Ele que foi emprestado ao Coritiba, clube pelo qual marcou seu primeiro gol como jogador profissional no Brasileirão do ano passado. Outra situação é a de Michael, que deve realizar a função de Everton Ribeiro, atuando pelo lado direito. Everton Ribeiro, assim como Gabriel Barbosa, estão a serviço da seleção brasileira para a disputa da Copa América, enquanto Pedro segue afastado em quarentena, se recuperando de Covid-19, jogador que testou positivo na semana passada. E você, o que acha, né, dessa composição? Afinal, o time do Flamengo deve jogar com a seguinte formação: Diego Alves no gol, Mateuzinho na lateral direita, Willian Arão e Rodrigo Caio na zaga diária e Felipe Luiz na lateral esquerda. No meio-campo, Gerson, Diego e Vitinho, Michael, Rodrigo Muniz e Bruno Henrique no ataque. Esse time é suficiente para ganhar do Coxa? Deixe o seu comentário ou a sua formação alternativa, se este não fosse o seu 11 inicial. Deixe então aqui o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui, ó, no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. E o importante estudo realizado pelo especialista em gestão e finanças de clube, César Grafietti, para o Itaú BBA, mais uma vez colocou o Flamengo no topo dos clubes mais bem geridos financeiramente do país. Ao lado do Palmeiras, o Flamengo recebeu muitos elogios, principalmente pela maneira como conseguiu resistir e superar o período difícil provocado pela pandemia aqui no nosso país. Os pontos a serem destacados foram, principalmente, o recuo das despesas em 25%, o aumento de receitas importantes como a publicidade para compensar a falta de outras receitas como bilheteria e sócio-torcedor e, é claro, a manutenção da venda de atletas por altos valores. Tudo isso, segundo o estudo, foi suficiente para que o Flamengo não só saísse, como saísse muito bem desse período de crise. E mais, acredita que ao final da temporada de 2021, o Flamengo poderá voltar a investir maciçamente no futebol da maneira como acontecia antes da pandemia. Ou seja, foi apenas um ponto fora da curva, um acidente de percurso à situação financeira do Flamengo provocada pela paralisação do futebol no ano passado. Outro clube elogiado foi o Palmeiras. Aliás, os dois únicos clubes elogiados, principalmente porque fizeram de uma grande gestão financeira também reflexo em conquistas dentro de campo.
Palmeiras, inclusive, para o estudo, foi o clube que teve o melhor desempenho desportivo ao longo de 2020, com as conquistas da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores da América, já neste ano de 2021. Mas o estudo ressalta que, ao contrário do Flamengo, o Palmeiras continuou gastando elevado e aumentou a sua dívida, principalmente as dívidas bancárias, o que é muito preocupante por conta da prática de juros mais elevados. Enquanto o Flamengo também aumentou a sua dívida, mas principalmente por conta de investimentos diretos para a qualificação de elenco, na aquisição dos direitos de jogadores como o Michael, o Léo Pereira e também o Gabigol. Michael e Léo Pereira aí foram, digamos, investimentos bastante questionáveis, mas o Gabigol, né, que apesar da situação que envolveu, né, na semana passada, né, um jogador que pelo menos dentro de campo entregou bastante para o Flamengo. E você, o que acha deste estudo? Também está satisfeito com a situação financeira do Flamengo? Concorda com o estudo que o Flamengo poderá investir como antes, já para a próxima temporada? Ou acha que o Flamengo vai ter que pisar no freio? Deixe aqui o seu comentário, a sua opinião. E antes da gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas taças aqui? Você gosta, né? No meu cenário. Então, você também pode ter a sua réplica para tirar aquela onda. Fale com meu amigo Jarbas das Taças, os contatos para falar com ele, incluindo o Zap, estão aqui, ó, na descrição do vídeo. Não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. E mais uma vez, aquela surpresa desagradável envolvendo a seleção brasileira. E agora, a seleção brasileira olímpica, cuja pré-lista, que foi alcançada aí de forma exclusiva pelo Grupo Disney, os canais ESPN traz essa pré-lista 50 nomes. É uma exigência dos Jogos Olímpicos, do comitê organizador dos Jogos de Tóquio, porque pode acontecer de algum jogador, né, testar positivo em cima da hora e ser substituído. Por isso, a lista tão numerosa. Mas ela tem 4 jogadores do Flamengo. Gabigol, o Gerson, que a ocasião da realização da Olimpíada não será mais jogador do Flamengo. Pedro e Rodrigo Caio. Esses 4 jogadores constam, portanto, na relação. Aliás, o Flamengo é o clube que tem mais jogadores, né, relacionados nessa pré-lista, o que irritou bastante a diretoria do Flamengo, que cada vez mais, né, endurece, né, vamos dizer assim, fortifica a ideia de não liberar jogadores para a seleção olímpica para a disputa dos Jogos de Tóquio. Lógico que também dentro do departamento de futebol existe a situação de respeito à opinião do Pedro, o atacante. Diga-se de passagem, eu acho que também ele precisa ser ouvido, até porque ele tem uma conduta irrepreensível. Ele se apresenta quando tem que se apresentar, treina com bastante afinco e é um jogador que se entrega dentro de campo e traz retorno financeiro para o Flamengo, além de ser muito Flamengo. Então, eu acho que o jogador tem que ser ouvido. E eu acho, e digo mais, vou além, se for da vontade dele disputar a Olimpíada, eu acho que ele tem realmente que ser liberado, né? Eu acho que ele merece isso, né? A disputa do ouro olímpico. Lembrando que, além dos 18 nomes, que serão os nomes finais dos jogadores convocados, ainda há uma lista de reserva, que normalmente acontece no caso de haver algum problema envolvendo o jogador que tem que ser substituído. Para se ter uma ideia, o Felipe Viseu, nos Jogos do Rio em 2016, recebeu a medalha de ouro, sem nunca ter sequer ficado no banco de reservas, porque todos os jogadores da lista de reservas também recebem a medalha caso a sua respectiva seleção chegue ao pódio. E você, o que acha dessa pré-lista? Com relação ao Gabigol, você acha que ele deve ser liberado mesmo para jogar a Olimpíada, já que ele faz tanta questão de vestir a camisa da seleção? Com relação a Rodrigo Caio e o jogador Pedro, né? Qual é a sua opinião? Deixe o seu comentário aqui abaixo. E antes da gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E informação do jornal O Dia. O Yokohama, que disputa a J-League japonesa, formalizou proposta pelo paraguaio Pires da Mota. O volante, que está convocado para a seleção do seu país para a disputa da Copa América, inclusive
foi titular na vitória sobre a Bolívia, né, da seleção do Paraguai, e o atleta que esteve emprestado ao Gökçenbirliği Ankara, que disputou e foi rebaixado no campeonato turco, mas ele foi um dos destaques, acredite se quiser. Em 36 jogos disputados, marcou 6 gols, ele que atuava até adiantado, quase como um 10, e até despertou o interesse de algumas equipes, mas nenhuma conseguiu chegar àquilo que o Flamengo pretendia e o valor que estava fixado no empréstimo do atleta de 3,5 milhões de euros. Ele que, portanto, retornou a pedido do Flamengo até antes do fechamento da janela para transferências, para que ele pudesse ser inscrito, teve seu nome publicado no BID e se apresentou à seleção paraguaia. E, portanto, pode ser que ele seja negociado sem sequer atuar pelo Flamengo, já que, pelo menos internamente, os valores foram bem aceitos pela diretoria do Flamengo. Ou seja, se aproximam bastante desses valores, 3,5 milhões de euros, que o Flamengo gostaria para fazer a negociação. Então, pode acontecer, portanto, aí algo em torno de 22 milhões de reais a negociação envolvendo o Pires da Mota, que chega muito próximo dos 25 milhões que foram desembolsados na época da gestão do Eduardo Bandeira de Melo para trazê-lo do São Lourenço de Almagro, né? E você, o que acredita? Esse valor é legal para negociar o Pires da Mota? Você acha que tá de boa? Ou você acha que o Flamengo tem que pedir um pouco mais, tem que endurecer nesta negociação? Ou ainda, você acredita que o jogador não deveria ser negociado, mas reincorporado ao elenco após a disputa da Copa América para ser utilizado? Ele que tem contrato até dezembro de 2022. Deixa abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link tá aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem um aplicativo, vá até o link que está aqui na descrição e siga-nos. Gostou deste vídeo? Então compartilhe com a galera. Não saia sem antes deixar o seu like, mas não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este, ó, é o Mengão!